Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. É pela TV da sala que a Jaizete se informa e se diverte. E pelo celular, a manicure acessa a internet várias vezes ao dia. Eu fico assistindo alguma coisa do meu interesse, né, que faz parte do meu trabalho, pesquisa sobre o meu trabalho, cabelo, né, faço cursos. O uso da internet cresceu no Brasil no último ano, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São mais de 72 milhões de domicílios conectados. E sabe o que é ainda mais interessante? Os idosos estão se destacando nesse cenário de conectividade. Segundo o levantamento, o percentual de idosos com 60 anos ou mais que utilizam a internet subiu de 27,7% em 2016 para 62,1% em 2023. Qual o futuro da internet no Brasil e os fatores que contribuíram para o aumento do uso da ferramenta no país? Esse crescimento reflete em um maior acesso à educação e à informação? No episódio de hoje, vamos explorar os benefícios e desafios da conectividade com Álvaro Massad Martins, especialista no segmento de tecnologia da informação e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Luiz. É um prazer falar com você, com todos os ouvintes, internautas e de outros meios, especialmente para falar desse tema tão relevante. E quem nos acompanha nessa entrevista é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, a pesquisa divulgada pelo IBGE analisou as residências que têm acesso à internet, à televisão e à rede móvel também? Oi, Fara. Olá, professor Álvaro. Exatamente. Recentemente, o IBGE divulgou novos dados da pesquisa PNAD contínua, que mostra como as pessoas estão se conectando cada vez mais com a internet no Brasil. O levantamento mostra que o número de domicílios com acesso à internet subiu entre 2022 e 2023 em 1%, o que representa mais de 3 milhões de residências. Além disso, os dados mostram também que o número de casas na área rural com internet cresceu de forma mais acelerada, reduzindo a diferença em relação à área urbana. Professor, quais foram os principais fatores que contribuíram para esse aumento do uso da ferramenta no Brasil? Muito boa pergunta, Gabriela. A gente, quando pensa em tecnologia, qualquer tecnologia, qualquer implantação de tecnologia, seja no ambiente corporativo ou no ambiente da sociedade como um todo, a gente tem uma curva de aprendizado, de engajamento, qualquer que seja a tecnologia. A internet, apesar da gente já estar vivendo com essa realidade por volta de 30 anos, a gente tem como um marco muito importante a criação da Amazon lá em 95, né? Então já vai um longo tempo, porém a disparidade de infraestrutura ela faz com que, no caso da internet, esse espaço de aprendizagem, de engajamento, ele se estenda um pouquinho mais. Tanto é que um dos grandes impedidores ou inibidores, né, do acesso à internet e do uso da internet é exatamente a falta de infraestrutura. Então, a gente quando vê o aumento da internet que vem acontecendo ano após ano, né, não só com a pesquisa que o IBGE revela, mas algumas outras fontes também mostram o mesmo sentido, muito disso se dá pelo aumento da infraestrutura. Então esse é um ponto relevante. Não dá para a gente falar de internet como fala de adoção de uma tecnologia qualquer dentro da corporação. Então a internet ela vem aumentando e vai aumentar ainda até que a gente chegue na tão falada, né, esperada até, universalização, quando todos estarão disponíveis. E esse uso cada vez maior, sem dúvida, contribui para aumentar uma série de não só de educação, mas até mesmo de acesso a serviço, a informação, o que é muito positivo. Professor, essa pesquisa de 2023 revelou que 5,9 milhões de casas no Brasil não tinham acesso à internet, o que significa que 22,4 milhões de pessoas foram consideradas excluídos digitais. Quais seriam os principais motivos para esse cenário? Em primeiro lugar, o que eu comentei e comento sempre, que é infraestrutura. Infraestrutura é o primeiro, vamos dizer, o primeiro colocado, né? Um segundo elemento também muito relevante, até muitas pesquisas também apontam nesse caminho, até respaldando o que eu estou colocando, é ainda o custo, né? Ainda quando a gente vive num país como o Brasil, que há uma dispersão muito grande de renda e de realidade, a gente vê ainda os custos, de certa forma, inacessível, tornando inacessível para uma parcela da população. Então eu diria que esses dois fatores, a falta de infraestrutura
que a gente for olhar com profundidade, deriva também de questões financeiras, né? Porque as operadoras e quem provê o serviço de telecomunicação, de internet, de qualquer serviço digital, são empresas. E as empresas, elas obviamente visam lucro. Então, visando lucro, elas vão primeiro investir em infraestrutura nos locais onde elas entendem que vai haver um retorno mais rápido desse investimento. Então, de certa forma, o ponto, se a gente pudesse falar um ponto, são questões econômicas, questões financeiras, esse é o primeiro lugar. Depois a gente pode até, né, como as próprias pesquisas apontam, né, elencar outros elementos, mas que eu diria para vocês que são elementos até secundários, que é a questão de não saber usar, ou a questão de não ver necessidade, o que tende a acabar muito, porque cada vez mais a gente vai ter diversos serviços que qualquer pessoa vai ter necessidade de usar, né? Então, diria que é fundamentalmente infraestrutura e ainda um preço cobrado dos serviços ainda não compatíveis com essa parte da população. Os idosos estão se destacando nesse cenário de conectividade. Em 2023, 6 a cada 10 pessoas acima de 60 anos estavam na rede. Foi a parcela da população que mais cresceu no acesso à internet no ano passado. O que pode explicar esse interesse, hein, professor Álvaro? Quando a gente fala de idosos, a gente tem que dar um passinho atrás e repensar, né? O que era idoso há alguns anos não é exatamente o mesmo. A gente ainda chama de idoso pelo porte, né? De 60 anos ou 65, mas o indivíduo, a pessoa, né, que hoje tem 60 a mais, vamos dizer assim, até uns 80 anos, a gente vê bastante ativo na sociedade ainda, fazendo uma série de coisas. Então, naturalmente, também está consumindo tecnologia, internet, esse tipo de coisa. Um outro aspecto importante é que a gente vê muitos redes sociais e até mesmo serviços direcionados para essa parcela da população, cada vez mais explorando através de propaganda ou de ofertas adequadas. Então, eu diria que esse envelhecimento tardio, né, esse viver mais que nós estamos experimentando nos últimos tempos, ele traz também como externalidade, nesse caso, na minha opinião, até positiva, né, que muita gente acima de 60 anos continua ativo, né, se não trabalhando, muitos trabalhando, mas se não trabalhando, ativo em todos os outros aspectos da vida. Então, isso, sem dúvida, leva a um acesso maior. E o outro aspecto também que é inegável que a internet, especialmente as redes sociais, elas possibilitam um contato muito mais fácil, muito mais fluido, muito mais rápido. Eu tenho, obviamente, até como todo mundo, na família também, gente com um pouco mais de idade que hoje gosta de conversar com amigos e trocar mensagens e eventualmente saber notícias e tal, coisa que não era possível antes da internet, né? Então, acredito que esses fatores são os preponderantes aí para esse resultado expressivo. Professor, a internet, assim como muitas coisas na vida, tem um lado bom e um lado ruim também. Esse aumento do acesso de pessoas mais idosas à rede também expõe algumas dessas pessoas a riscos, né, como golpes e roubos de dados. Luiz, você sabe que uma das especialidades minhas é cibersegurança. Eu diria para você que, assim, sim, a resposta, né, é sem dúvida, mas a gente tem muitas pesquisas, inclusive do Fórum Econômico Mundial, né, revelando que a maior parte dos problemas de segurança são originados na baixo nível de educação digital. E aí não tem discriminação entre idosos, novos, jovens, não tem discriminação. As pessoas, de um modo geral, elas têm muito baixa educação digital. Então acabam clicando em qualquer link que mandam, caem em qualquer conversa um pouco mais elaborada. E do outro lado, a gente vê um crime que é um crime organizado. Então não são só os idosos. Eu diria para você que até como eu convivo com isso no meu dia a dia, é uma das minhas especialidades, eu vejo até gente com maior idade, assim, com o que a gente está chamando de idoso, né? Com até muito mais preparo, muito mais cuidado, né? Eu vejo também muita gente jovem, muita gente adulto, né? Não idoso ainda, caindo em golpes, assim, de maneira bastante inocente até, né? Então não é... No digital a gente não consegue falar da mesma maneira como no crime físico, né? Quando a gente está falando lá do golpe, no mundo analógico, no mundo físico, sem dúvida, sempre foram uma parcela da sociedade mais frágil. No digital, eu tenho dúvidas de fazer uma afirmação dessa. Idosos e menos instruídos são maioria entre os que não usaram a internet. Como promover a inclusão digital desse público? Não há dúvida, não há dúvida. A gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. É ótima até essa pergunta, a gente está em um momento aí próximo de eleições, esse negócio todo. Então, é muito relevante que o poder público também, que os políticos, né,
tenham programas importantes, relevantes para a inclusão digital, educação digital, porque o que a gente vê são as empresas motivadas obviamente, a sua busca de lucro, de vender os seus serviços, seus produtos, que muitas vezes fazem esse papel. Então, sem dúvida nenhuma, com a gente colocando um foco maior no aspecto de inclusão, de educação especialmente, a sociedade só tem a ganhar, inclusive diminuindo golpes, diminuindo todos os problemas e aumentando o acesso, porque a gente caminha para o digital já há 30 anos, não é? E uma pessoa que, por desconhecimento, por não letramento, analfabetismo digital, não consiga usar, ela vai ficar privada de uma série de coisas que a gente hoje está usufruindo, cada um de nós. Né? Quais seriam as melhores estratégias para tornar os sites mais acessíveis para as pessoas que têm essa dificuldade de conexão ou então têm pouca familiaridade com a tecnologia? Muito bem, Gabriela. A pergunta é boa novamente, mas assim, é mais importante até porque hoje em dia a tecnologia ela caminha numa velocidade muito grande e todas as empresas, de um modo geral, é claro que a gente vai achar alguma empresa ainda que está mais atrasada, que tem um pouco mais de dificuldade de fazer oferta mais adequada, mas de um modo geral, todas as ofertas que a gente vê na internet, do ponto de vista de sites, redes, serviços, a grande maioria já está usando a tecnologia mais avançada que a gente pode conhecer do ponto de vista de internet. O que eu estou querendo dizer? A navegabilidade. A gente fala há muito tempo lá há 20 anos, a gente falava olha, um site tem que ser amigável. Isso já está superado há muito tempo. Depois a gente falava, o site tem que ser responsivo. O que é responsivo? Ele tem que ter o mesmo tipo de navegação num computador pessoal, num desktop, num notebook, num tablet, até mesmo num smartphone. Já também diria que já está superado, né? E cada vez mais, já faz tempo, a gente fala de usabilidade. Usabilidade quer dizer o seguinte, tem que ser uma coisa intuitiva. A grande maioria das aplicações e dos sites que a gente vê hoje já estão bem próximo de todos esses requisitos cumpridos. Então, diria que é muito mais a coisa mesmo de educação digital e mostrar que é possível usar e ter disponível através da infraestrutura. Eu diria que os avanços eles estão acontecendo e de maneira ampla. Professor, por falar nisso, o número de acesso através de computadores caiu, né? Passou de 40,2% em 2022 para 39% em 2023. Em 2016, esse número era de 45,9%. A pergunta é, o acesso mais fácil através do celular é o único motivo para essa mudança? Ou seja, as pessoas estão acessando mais a internet pelo telefone do que pelo computador? Estão e vão continuar. E para além da facilidade ou não, a questão é muito mais comportamental. Nós estamos a cada dia mais fazendo tudo através do smartphone. Isso não só os mais jovens. A gente na escola, né, na faculdade, a gente vai lá e tem exemplos assim, até curiosos para quem não está acostumado. A gente está num laboratório de informática. Então, os alunos estão todos com um computador na sua frente e tendo aula lá de programação, alguma coisa de analítica, de dados e tal. E a gente fala, olha, a nota da prova ou do trabalho da semana passada já está disponível no portal lá que os alunos têm acesso, né? A gente percebe um movimento até curioso naquela hora. Eles estão de frente para o computador. Mas a grande maioria passa a mão no smartphone e vai acessar pelo smartphone. Então, a presença do smartphone, da mobilidade, né, de uma maneira mais ampla, né, ela está muito intensa na vida da gente e isso muda o nosso comportamento. Mesmo pessoas com mais idade, eu conheço várias, né, que antes, né, num momento lá no passado, falavam assim, olha, quando eu chegar em casa ou no escritório, eu vou pagar essa conta, ou eu vou te mandar essa mensagem, etc. Isso era o comum, né? Hoje não tem mais isso de quando eu chegar em casa ou no escritório. O smartphone, ele faz parte da gente. Isso mudou já o comportamento. Então, não é que está aumentando agora o uso. A tendência é zerar. A gente vai para uma situação de mobilidade. Digo mais, não será o final da história o smartphone. Hoje é o smartphone. A gente está ainda no momento que a indústria de smartphone vai vender bastante. Porém, a gente sabe que a tendência é ir para o que a gente chama de wearable. O que é o wearable? Vestível. Ainda, né, muito difícil prever, né, o que vem pela frente, né? Mas algo como a pulseira, o relógio, o anel, o óculos. Imagina um cenário onde a gente tenha o óculos, né? Já existe, inclusive, esse tipo de produto, né? Conectado, e a gente consegue estar vendo tudo aqui pelo óculos, inclusive comandando pela fala.
né? Cada vez mais a gente vai estar não digitando as coisas, mas falando. Então, esse movimento de saída do computador, seja o notebook ou o que for, para o smartphone, isso vai continuar e, em algum momento, num ponto próximo, a gente, inclusive, vai ter outros devices que não só o smartphone que a gente conhece hoje. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Álvaro Massad Martins, especialista no segmento de tecnologia da informação e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Agradeço também a presença de Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Valeu, Gabriela. Eu que agradeço, Fara. Obrigada pelo convite e obrigada, professor Álvaro, por todas as explicações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.